Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, nesse vídeo para a gente falar um pouco mais sobre essa preparação do Clube do Remo para a partida de sábado contra o Ferroviário, uma partida importantíssima, então fica até o final para você poder entender sobre tudo que eu vou falar. E vamos falar também sobre contratação. Jorge, o que tem aí? Calma que a gente vai ver isso também, tá? Mas antes de começar a falar das notícias, deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo até o final. Já chegou aqui, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação. Não esquece de deixar o like, que é muito importante, beleza? Bom, vamos lá. O Remo segue na sua preparação, o time do Remo segue na sua preparação para o jogo de sábado contra o Ferroviário. Tem algumas possibilidades aí da gente ter desfalques, mas pelo que eu consegui apurar agora há pouco, a probabilidade ela é pequena. Pode ser que a gente tenha força máxima para o jogo contra o Ferroviário, tá? Então segue a preparação. A questão da onzena pode ser repetida. Eu não verifiquei a questão dos cartões amarelos, mas eu acho que ninguém que estava pendurado levou o terceiro cartão, então por isso a gente vai ter aí, deve ter uma repetição. Talvez o que possa acontecer é uma troca ali na zaga da volta do Liger para sair alguém. Provavelmente pode sair aí ou o Bruno Bispo ou um outro zagueiro para poder entrar o Liger, mas também ainda não é uma certeza. A gente só vai ter essa certeza a partir de amanhã, que a gente vai verificar exatamente essa escalação, essa provável escalação para o jogo de sábado, tá? Hoje, nesse momento, o Clube do Remo, ele ocupa a 12ª colocação na tabela. Por quê? Por conta dos jogos que vem acontecendo ainda da rodada. Hoje acontece o último jogo dessa rodada, tá? E o Remo, nesse momento, ocupa a 12ª colocação. Por conta do empate entre Ferroviário e Ferroviária também, já que esses dois times estão aí num confronto direto e muito próximos do Clube do Remo. Como houve esse empate, o Ferroviário ficou com 11 pontos em 10 jogos disputados. O Remo continuou com os 10 pontos, então ele caiu para 12º lugar. O jogo de sábado tem toda uma atmosfera de confronto direto, jogo de 6 pontos. Por quê? Por causa exatamente desse fator dos dois times estarem muito próximos. O Remo vencendo o jogo de sábado, ele vai aí a 13 pontos. Hoje, o 8º lugar, ele está com 16 pontos. Então o Remo está distante, digamos assim, uma ou duas rodadas distante do 8º colocado, que é o último colocado para a zona de classificação, tá? Tá difícil a situação? Tá muito difícil. O próprio Rodrigo Santana falou também, vem falando sobre isso direto, né? Sobre essa questão de ser muito difícil. Ele fala até nesses 7 pontos de gordura aí para queimar, mas matematicamente ainda é viável. Matematicamente ainda é possível. E enquanto houver uma possibilidade, é lógico que eu não posso influenciar a decisão de todos vocês, né? E nem é esse o meu papel, mas eu ainda vou acreditar. Enquanto houver possibilidade, eu acredito que nós possamos conquistar essa classificação. Difícil é, impossível não. Basta o Remo ter uma virada de comportamento que ainda não teve até agora, é verdade. É por isso que eu estou falando, é difícil, mas não é impossível, tá? Então o Remo tem essa possibilidade ainda, muito remota, mas ainda tem a chance de brigar por isso, até mesmo porque se não tiver esse ímpeto de brigar pela classificação, mesmo não conseguindo essa classificação, ele está perto da zona. Então, ele está mais perto da zona do que da classificação. Então, assim, é bom ter esse ímpeto, é bom ter essa visão e essa vontade de se classificar, que é para ir se afastando cada vez mais dessa zona do rebaixamento. Então, assim, eu acredito na vitória do Clube do Remo. O jogo entre Ferroviário e Ferroviária não foi um jogo interessante, foi um jogo bem morno, muito parado, e o Clube do Remo, jogando em casa, tem essa possibilidade. Os ingressos já estão sendo vendidos a R$40, novamente causando aí tumulto, causando reclamações, isso tudo é aceitável, né? A torcida está cansada, a torcida está chateada, a torcida não aguenta mais. Além de ter que suportar todas essas situações que cercam o Clube do Remo, ainda tem que suportar o ingresso no valor de R$40 para a Série C, que é relativamente, né, considerado pelo menos relativamente caro. Mas a torcida, tenho certeza que vai comparecer. Eu irei comparecer, estarei trabalhando, é lógico, mas eu irei comparecer. Enquanto houver Clube do Remo, eu estarei lá, tá? Então você
que é contra o público zero, você que mesmo chateado quer ir para o jogo, vá, compareça, faça sua crítica, brigue, xingue, torça, grite, empurre, faça o que você quiser, mas faça lá no Baenão. Lembrando que o jogo vai ser no Baenão, tá, galera? Então, assim, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que o Clube do Remo pode buscar essa vitória sim, tá? O problema é, o Remo, além dessa vitória, precisa engrenar. E é aí que está a situação, é aí que está o grande problema. O Remo não consegue engrenar 2, 3 vitórias em sequência. É algo muito difícil para o Clube do Remo. Então, precisa mudar esse panorama. Se esse panorama mudar, a gente consegue. Se ele não mudar, a gente continuar ganhando um jogo e perdendo outro, a gente só vai ficar no meio de tabela e vamos aí terminar o nosso calendário novamente em agosto, o que é muito, muito, muito ruim, até porque os contratos desses jogadores, dos técnicos, da comissão, de todo mundo que vem trabalhar no futebol, ele vai até dezembro e não até agosto. Então vai precisar aí de um movimento do jurídico muito grande para poder tentar negociar essas rescisões, enfim. Tem toda uma situação que cerca tudo isso, as dívidas só aumentam com relação a tudo isso, então isso tem que ser colocado na mesa para todo mundo. Todo mundo agora faz parte desse movimento de tentar essa virada de chave, de tentar essa mudança que até agora não veio. Então tem que partir de todo mundo, tá? Então todo mundo tem que ter essa consciência de que realmente tem que ser feito, algo tem que ser feito já. Já passou e muito da hora de ser feito, mas ainda há uma pequena possibilidade, mas ainda há. Então, enquanto houver essa possibilidade, eu estarei na torcida com certeza. Respeito aqueles que dizem que não e tudo mais, não tem problema. Torcedor é assim, a gente sente a torcida de cada um da sua forma. Para mim, enquanto houver bambu, tem flecha, como diz o Everaldo Marques. Enquanto tem bambu, tem flecha. Então, enquanto houver a possibilidade, eu estarei acreditando que possa dar certo, tá? Jorge, mas e aí? Para dar certo precisa de contratação. Gente, vamos falar de contratação, tá? A janela de transferência, ela vai abrir, se eu não estou enganado, no dia 7 de julho. Dia 7 de julho abre a janela de transferências e a gente vai ter aí praticamente, né, ou se eu não estou enganado, o mês todo de julho até o dia 7 de agosto. Eu não lembro agora exatamente qual é o prazo, mas eu acho que é de um mês essa janela de transferência para poder contratar jogadores que possam vir da Série B, Série A nem pensar, mas da Série B, ou jogadores estrangeiros que estavam em atuação. Aqueles que não estavam poderia vir a qualquer momento, mas os que estão atuando teria que esperar essa janela de transferência. Pois bem, a janela de transferência está muito próxima, essa possibilidade de contratação está muito próxima. Porém, assim, eu costumo dar a minha opinião, a leitura que eu faço sobre as situações. Está muito difícil. Primeiro, o Remo não tem dinheiro. O Remo sem dinheiro, ele não consegue fazer boas contratações. O que a gente acha que vem como reforço pode ser refúgio. E aí pode gerar muito mais problema, muito mais dívida, porque são jogadores que não vão chegar para ajudar, que não vão chegar para resolver. São jogadores que vão chegar para ser mais um. Então não adianta mais isso. Nós estamos há 2 meses, né, de uma provável parada novamente do calendário. Quem de destaque que possa vir para resolver vai querer vir para o Clube do Remo numa Série C para jogar, para ter essa possibilidade de jogar somente 2 meses. É muito complicado, seja daqui, seja de fora. É muito, muito, muito complicado, tá? Outra, quem vem de fora, se vier de fora, não vai querer receber em real, vai querer receber em dólar, vai querer receber em alguma outra moeda estrangeira. Às vezes acontece de receber em real, lógico, mas isso depende muito de uma conversa, de um ajuste, de uma negociação. Tem a probabilidade de parar em 2 meses. Quem é que vai negociar o valor em real, sendo que a nossa moeda está muito desvalorizada? Se a pessoa vier, ela vai querer vir com garantia, ou pelo menos com um salário alto, para que se a coisa parar realmente em 2 meses, que ela pelo menos consiga fazer caixa aqui no Clube do Remo. E o Remo não tem essa disponibilidade para estar gerando caixa para outra pessoa. Não tem nem para ele, quanto mais para jogador. Então assim, a situação é muito difícil. Lógico que tem a possibilidade, lógico que tem.
Tá? Se for perguntar, Jorge, o Clube do Remo está em busca? Tá, o Clube do Remo está em busca. Tem alguém acertado? Para mim não chegou nome nenhum. Estão falando no Cristaldo de novo. Gente, eu acho muito difícil o Cristaldo vir. Muito, muito, muito difícil. Assim como qualquer outro jogador do exterior. Tá? Esse momento é um momento muito delicado, onde a gente não tem garantia nenhuma para oferecer para esses jogadores. Então eu acho muito difícil vir. Se vierem, serão jogadores de divisões emergentes, de times emergentes. Né, jogadores chamados emergentes. Então, vem jogador da D para poder compor o elenco e tentar algo diferente. Tá? Isso aí é a leitura que eu faço nesse momento, baseado na situação do Clube do Remo nesse momento, na realidade que o Clube do Remo está vivendo nesse momento. É isso que se fala, é isso que se tem, e assim, não sei se seria viável também você trazer jogador somente para encher mais ainda a folha de pagamento. Se for para isso, não traz. Trabalha com os que já estão aí. Mas, Jorge, eles são ruins. Beleza. Mas você vai trazer mais refugo. Você vai encher o time de mais de refugo para absolutamente nada. Para parar, de repente, no final de agosto. E aí ter que renegociar com todo mundo tudo de novo. É muito complicado, gente. A situação não está fácil. Volto a falar. Pode vir? Pode. De 3 a 5 contratações no máximo. Pode vir? Pode. Pode. Mas está muito, muito, muito complicado. Está muito, muito, muito difícil. Então, assim, não esperem que a gente tenha aí jogadores de destaque. Se vierem, vai ser uma surpresa até para mim. Tá? Vai ser uma surpresa até para mim. Vai depender muito do poder de negociação dos envolvidos no futebol nesse momento. Tá? Então, a situação é essa. O Clube do Remo, como eu falei, continua atrás, mas está muito difícil trazer alguém nesse momento. Está muito complicado tentar alguém nesse momento. E a gente segue. Então, assim, o Rodrigo, ele tem uma missão muito difícil. Ele pegou um time já desacreditado, numa situação muito complicada. O tempo continuou para ele. Ele não conseguiu engrenar as vitórias, que seria ali um auge, um ponto primordial nessa estada dele aqui, nesse trabalho dele aqui no Clube do Remo, para ele poder ganhar fôlego, para poder contratar, para poder mostrar que dá, para poder fazer e acontecer. Só que não foi bem assim. O time ainda continua oscilando. E nessa oscilação o tempo passou. E agora o Rodrigo vai ter que trabalhar com curto tempo, com um time limitado, com um tempo curto e com o que ele tem em mãos. Então, ele precisa fazer a mágica. Infelizmente é isso. Infelizmente é dessa forma. Caminhamos para um término no final de agosto. Mas, se de repente ele conseguir a mágica de fazer esse time reagir de uma forma que não reagiu até agora, possibilidade de classificação nós ainda temos. Jorge, na tua opinião, o Remo cai? Não. Na minha opinião, o Remo não cai. Tá? Mas é a minha opinião. Respeito quem pensa diferente. Mas na minha opinião, o Remo não cai. Já seria um lucro o Remo não cair. Então, na minha opinião, o Remo não cai. Jorge classifica? Aí eu não sei. Vai depender deles. Jogadores, comissão, todo mundo envolvido no futebol. Vai depender deles. A situação é muito difícil. Se eu não estou enganado agora, são 9 jogos que tem pela frente. E dos 9 precisa ganhar pelo menos 6. 6 vitórias das 9, né, dos 9 jogos que tem por aí pela frente, a gente consegue beliscar a classificação. Volto a falar, tem jogo ainda, digamos assim, de gordura, como fala o Rodrigo, mas está muito, muito, muito complicado. Precisa acordar e dar uma volta, uma guinada aí de 180 graus nessa postura e nesse panorama que hoje vive aí o time do Remo, o Clube do Remo. Então vamos ver como é que isso vai se desenrolar, se isso começa, se não começa. O jogo dentro de casa tem uma possibilidade maior de vitória. O problema está sendo fora de casa, como sempre, para o Clube do Remo. Então vamos aguardar e vamos esperar. Mas sábado, se Deus quiser, vitória do Leão sobre o Ferroviário. Remo na preparação. Espero que realmente seja essa vitória para que a gente possa correr atrás desses pontos fora de casa,
que a gente precisa. Precisamos ganhar todos os pontos dentro de casa e conquistar ponto fora, senão a gente para de novo o calendário antes de dezembro. E aí começa todo aquele ciclo vicioso, tudo de novo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que não é inscrito, que se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Assim que a gente tiver algum tipo de novidade, principalmente em relação a nomes, eu trago isso para vocês. Como eu falei, tá difícil, mas se aparecer, eu trago. Então fica sempre ligado aqui no canal Meu Poderoso Leão, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço. Fui.